Quem está salvo aí? Saiu para eu conhecer o salvo. Cadê o salvo? Tem salvo aí? Tem salvo barulhento para Jesus aí, meu irmão? Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que ele é muito especial, amém? Nós vamos falar sobre a ceia e eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu só mudar aqui o... Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra... Christopher, fica ali, ó. Ali, ó. Senta ali naquela cadeira lá. Ele gostou. Nós vamos falar sobre a ceia. E eu quero, nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, falar com você a respeito da importância de nós tomarmos a ceia. O porquê que eu tomo a ceia, o porquê que eu não tomo a ceia, quais são as implicações em tomar e não tomar, quais são as implicações que ocorrem na minha vida quando eu renuncio ao sacrifício do Cordeiro sobre as nossas vidas, né? Então, o que é que pode acontecer? Para que existe a ceia? Não é a ceia para quê? Ah, pastor, é um dia só a mais no culto do mês, em que nós viemos ou chegamos à igreja e nós vamos sentar e tomar um copinho de suco, comer um pãozinho e tal. É isso que é a ceia? Será que é isso? Será que é para exatamente isso que o Senhor nos trouxe aqui, não é? Então eu quero tentar, nessa noite, como eu disse, eu tento, mas o Espírito Santo faz a obra na sua igreja, mas que nós possamos ter consciência a respeito desse sacrifício tão especial que nós podemos participar desse culto. Lembra que, não sei se no culto passado ou se no anterior, mas eu fiz uma pergunta a você e a pergunta era a seguinte, eu falei assim, se hoje fosse o teu último dia de vida, não é? Ou se fossem as tuas últimas 2 horas, 1 hora de vida, o que é que você faria? Agora vamos pensar o oposto. Imagina que você tivesse 1 hora para poder se apresentar diante de Jesus aqui na terra e você poder conversar com Ele o que você quisesse, irmão. Quais seriam as suas perguntas para Ele? O que é que você conversaria com Jesus? Já parou para pensar nisso? Se você pudesse conversar com Jesus agora, o que é que você perguntaria? Senhor, por que me deu dor de barriga? Sei lá, por que eu estou com dor de cabeça? Por que fulano morreu? Por que está acontecendo tanta bagunça no Brasil? Será que essas seriam perguntas pertinentes a você falar com o Senhor? Já parou para pensar com profundidade sobre isso? Em como que nós muitas vezes não nos preparamos para poder conversar com o Senhor, muito menos na oração. Porque se nós temos uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida onde nós buscamos ao Senhor, nós conseguimos em Deus, né, obter inteligência suficiente para podermos fazer perguntas iguais a essa. Então eu converso com o Senhor, eu falo para o Senhor, eu falo, Deus, por que é isso? Como é que o Senhor espera que eu haja dessa forma? Né? Mas imagina você, não sei se alguém já assistiu um trailerzinho que passa às vezes ou no Instagram ou no YouTube, uma foto onde o Mel Gibson, ele está sentado ao lado daquele ator que fez a Paixão de Cristo, e ele está com uma coroa todo ensanguentado, e aí ele senta-se, não é, do lado do cara assim, começa a conversar com o ator, e todo mundo coloca embaixo, imagina no seu dia, quando você tiver que conversar com ele, o que é que será que você diria ao Senhor? Qual seria a tua conversa, não é? Eu, particularmente, algumas vezes nós conversamos com algumas pessoas a respeito, e as pessoas dizem assim, quando eu chegar no céu, eu quero ver fulano, eu quero ver cicrano, eu quero ver a Eva, e eu vou perguntar para ela por que ela comeu fruta. Eu falei, gente, eu não tenho nenhum interesse em conhecer esse povo primeiro, né? Eu falei, a primeira coisa que eu quero e eu espero é ser recebido pelo meu Senhor, que deu a vida por mim, e eu poder pelo menos dar um abraço
bem apertado nele e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque não era para eu estar aqui nesse lugar. E quando eu começo a ter consciência de que essa salvação proposta pelo Senhor, que essa salvação que Ele me deu, não é? Mesmo que eu não merecesse, ela pode transformar a minha vida e a vida das outras pessoas que estão ao meu redor, não é? Nós começamos a olhar e falar assim: Senhor, o que é que eu posso fazer por Ti, por aquilo que o Senhor fez por mim? Então, eu acredito que esse dia de hoje é um dia muito especial mesmo. Existem igrejas que celebram o culto de ceia uma vez por ano, sabia disso? Uma vez por ano. E quando é o dia de eles celebrarem essa ceia, meu irmão, eles vão comprar roupa, e eles vão se arrumar, e eles vão ficar bonitos, e eles passam o melhor perfume, porque eles só têm uma oportunidade de se apresentarem no dia da ceia para o Senhor deles. E você não, você é todo mês. Todo mês você tem a mesma oportunidade. E nós muitas vezes banalizamos aquilo que é tão santo, não é? Nós olhamos e não damos a devida vênia, a devida importância a isso. Eu olho e eu falo bem assim: é mais um culto, que vai ter mais uma palavra, tal. E eu não venho com o meu coração preparado para adorar. Eu não venho com o meu coração preparado para entregá-lo ao Senhor. Eu não me preocupo com a minha eternidade, aonde eu passarei a minha eternidade. Eu tenho certeza que talvez, de todos que estão aqui, talvez uma ou duas ou três pessoas, talvez no máximo hoje, tenham pensado sobre a tua salvação. Se você morresse hoje, para onde você iria? Qual seria o seu destino eterno? Será que você seria salvo? Ah, pastor, mas eu sou bom, já sofri um monte, já fiz mais, e eu nunca fiz nada de ruim e tal. Tá certo, mas você reconheceu Jesus como Senhor da tua vida, como Salvador da tua vida, você entrega o teu coração, o teu espírito a Ele, a ponto de você poder receber essa salvação. Porque não adianta Ele oferecer algo a nós e nós não recebermos isso. Eu receber de boca, eu olhar e falar assim: ah, tá certo. É como se alguém de repente chegasse para mim e falasse assim: pastor, eu quero convidar ao Senhor para poder um dia ir na minha casa jantar, tá certo? Tá certo, mas nunca marca um dia, nunca fala, nunca diz assim: olha, eu quero que tal dia o Senhor vá na minha casa para nós prepararmos para te receber. Como é que aquela pessoa vai me receber? Com alegria, não é? Ela vai fazer uma janta, um café maravilhoso, vai preparar a casa dela, o ambiente vai estar modificado. É isso o que o Espírito Santo quer de nós. Que nós mudemos o ambiente para recebê-lo, que nós possamos perfumar o ambiente, o templo, o corpo que vai receber ao Senhor, para que nós possamos engrandecer ao nome dele. E o texto diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha o direcionamento que o apóstolo Paulo dá: examine-se. Examinar é você olhar para dentro de si, para dentro do teu interior, do teu ser, você enxergar dentro de você o que existe que precisa ser corrigido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, após o seu exame, beba do pão e coma do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo, ou come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha que informação preciosa. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, ou irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais
uns pelos outros. Amém? A ceia, então, ela não é apenas um elemento litúrgico. Ela não é... alguém podia me arrumar, por favor, um elemento da ceia? O copo e o suco, por favor? Bem rápido. Então, a ceia não é apenas um elemento litúrgico, não é? É um encontro sagrado entre o Redentor e os seus redimidos. Então a ceia, ela não é isso daqui. Ela não é esse elemento, não é? Com o nome Píbio aqui, ó, bem bonitinho. Não é isso. Isso faz parte do corpo. Não é isso que é a ceia. A ceia é um encontro sagrado entre o Redentor, o Cristo, e os redimidos que aceitaram a Jesus como Salvador da sua vida. Naquela noite em que Jesus foi traído, ele preparou uma mesa bonita, não é? Partiu o pão, ofereceu o pão, o cálice, dizendo, Lucas capítulo 22, e o verso de número 19, ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Então perceba que ele ainda não havia sido entregue, mas ele já estava se preparando, caminhando à cruz para salvar as nossas vidas. E as palavras de Jesus, elas ecoam, elas soam, elas são como um convite eterno para que nós possamos celebrar. A ceia, ela é o momento em que a cruz é trazida à memória. É o momento em que nós olhamos para a cruz do Calvário vazia e nós relembramos que ali naquele lugar um sangue foi derramado para que eu pudesse ser salvo. E o coração do crente nesse momento em que ele enxerga isso é realinhado com o céu. Então a cada culto de ceia que eu venho participar, eu estou alinhando o meu corpo, meu espírito com o do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Eu alinho o propósito da salvação. Eu alinho o propósito de que Cristo me salvou, que Ele me resgatou e que Ele há de transformar a minha vida de uma forma especial. Cada vez que nós participamos da ceia, nós reafirmamos a aliança que fazemos com Ele e dizemos: eu continuo crendo. Diga comigo: eu continuo crendo. Diga com fé: eu continuo crendo. Eu continuo pertencendo. E eu continuo esperando. É isso. A cada momento em que você pega o teu cálice, que você pega o teu pão, você está dizendo isso para o Senhor: eu continuo crendo, eu continuo pertencendo, e eu continuo esperando. Mas quando alguém deixa de participar da ceia sem arrependimento, sem propósito, por negligência, existem implicações espirituais sobre a vida dessa pessoa. Negligenciar a ceia é rejeitar o convite do rei, é distanciar-se do corpo, é deixar o cálice da graça intocado, não validar o sacrifício da cruz. Então quando eu entro na igreja e eu venho para esse lugar de adorar, lugar de engrandecer ao Senhor, e eu me pego com as mínimas coisas, olhando e dizendo assim: não vou participar da ceia hoje porque estou chateado. Não sei não estou, hoje eu não acordei muito bem, então não vou. Você está dizendo assim: olha, Senhor, eu sei que tu tem um processo, que o Senhor salvou a minha vida, mas eu não estou nem aí para esse processo. Eu não quero saber desse negócio. Eu quero saber da minha vontade, da minha vida, aquilo que é importante para mim. A ceia, para os salvos, ela não é uma opção, ela é um mandamento. Ela não é algo que eu posso escolher. Faça uma análise da tua vida agora e veja, nós estamos no mês 11 hoje. 11 meses se passaram, na verdade 10 meses se passaram. Quantas vezes você tomou a sua ceia nesses 10 meses? Como é que você pode olhar para dentro da tua vida, do teu espírito, e entender que você é salvo, que você é crente, se você não tem o compromisso com o Senhor de alinhar a tua vida e participar com inteligência no culto de ceia?
de agradecer ao Senhor que morreu por você, que morreu por mim, e falarmos assim: Senhor, hoje eu vou me arrumar, hoje eu vou me perfumar, hoje eu vou chegar naquele lugar bonito, eu vou chegar naquele lugar diferente, porque o Senhor vai falar comigo. 10 meses se passaram. Quantas vezes você deixou de tomar a sua ceia esse ano? Porque você não estava bem. Não estava bem, pastor. E aí, se eu não estou bem, Jesus me conhece. Jesus sabe de todas as coisas, sabe? E é por isso que Ele te trouxe aqui. Faça uma análise da tua vida. 10 meses se passaram. Quantas vezes você tomou ceia? Quantas vezes você não tomou ceia porque você não quis? Quantas vezes você não tomou ceia porque tinha um problema sério? E se tivesse um problema sério, eu deveria participar disso com a minha liderança. Quantas vezes? A ceia é um mandamento. Diga para o seu irmão: é um mandamento. Não é uma opção. Lá em Mateus 26, versículo 26 e 27, está escrito: tomai e comei, é o meu corpo, bebei dele todos. Jesus não disse: se quiseres fazer isso, mas fazei isto. É diferente o verbo, entende? E quando você aplica a conjunção verbal ao texto e você entende o que é que ele está dizendo, ele não está dizendo assim: olha, faz se você quiser. Você já entregou a tua vida a Jesus? Já. Você já aceitou a Jesus? Já desceu as águas do batismo? Já. Ainda não, pastor. Então faça isso. Porque se você morrer sem entregar a tua vida a Jesus, sem se batizar, você corre o sério risco de não ser salvo, de ir para um lugar de tormento. Participar da ceia é um ato de obediência. Quem se afasta voluntariamente está quebrando uma ordem direta do Senhor e interrompendo um ciclo de lembrança do sacrifício da cruz. E aí eu volto, 10 meses passaram. Quantas vezes você se lembrou do Cristo que morreu por você na cruz do Calvário em um culto como esse? Quantas vezes que você olhou para dentro de si e você imaginava o Cristo naquela cruz morrendo por você, sendo chicoteado por você, passando um processo, uma coroa de espinho na sua cabeça por você, por mim. E nós negligenciamos isso. Nós olhamos para isso como se fosse uma coisa: ser crente é moda. Estar na igreja é moda. O louvor está melhorando, tem baterista. O Paulinho até falou que esse baterista aqui é o único, talvez, que seja o único músico da igreja fiel a nós. Aí eu falei, até fiquei curioso, falei, mas por quê? Porque esse aí não pode querer sair da igreja, quer ter o filho? Eu falei, eu espero que os outros também não, que são filhos também. Mas esse criado nas doutrinas de Gamaliel, aos pés do pastor, não pode. Eu falei, rapaz, que visão. Mas imagina, quantas vezes você não tomou a sua ceia por conta de um problema pessoal teu e você não validou o sacrifício da cruz sobre a tua vida, esquecendo de que Jesus já fez por você e em você, dizendo ao mundo espiritual que a vontade de Deus em ter comunhão comigo, ela não importa. Senhor, eu não vou tomar, porque eu não quero saber se o mundo espiritual vai ter contato comigo, se eu vou orar e o Senhor vai me ouvir, os anjos vão me escutar, se os demônios vão me atacar. Eu quero saber de nada, eu quero saber da minha vontade. Egoísmo. Do mesmo jeito que o mundo espiritual se manifesta para a luz, ele se manifesta para trevas. Aí a pessoa vai orar, ela dobra o joelho na casa dela à noite para orar. Senhor, eu estou aqui. Aí começa a sentir aquele frio no pé, vai subindo. Aí ela, está repreendido, Satanás. Senhor, eu sei que está repreendido, demônio. Pensa que eu não tenho medo de você. Não tenho medo de você, não. Tem medo não. Aí corre para a cama, vai lá, se cobre. Vou acabar de orar aqui, Senhor, porque está frio. O mundo espiritual, ele se manifesta tanto para trevas quanto para a luz. Imagine que você conheça alguém que de repente precisa de uma transfusão de sangue
e essa pessoa necessita para poder viver, não é? Eu sou doador de sangue desde os 18 anos de idade, então já tem 32 anos que eu dou sangue. Sempre dou sangue, todo ano eu dou 3, 4 vezes por ano sangue. Eu faço questão de ir naquele lugar. Imagina uma pessoa que recebe o sangue, como que para ela é importante, porque ela pode morrer se ela não tiver aquele sangue. Principalmente quem tem necessidade de sangue especial. O meu é o O positivo, o O negativo acho que é um sangue mais raro. Agora imagina se aquela pessoa não receber aquele tipo de sangue específico para poder ter vida. Agora quando eu nego tomar o sangue do Criador do universo, por conta de qualquer coisa, o sangue que pode estancar a hemorragia, curar o câncer, curar o HIV, HPV, cuidar, meu irmão, curar qualquer desgrama de enfermidade que exista na terra. Esse sangue que purifica as nossas vidas, que lava a nossa alma. E eu olho e esqueço-me do que Jesus fez por mim, e em mim, e eu digo ao mundo espiritual, eu sei que a vontade de Deus é ter comunhão comigo, a ser um momento de comunhão, mas não estou me importando muito não, Senhor. Hoje eu não vou tomar ceia. Fiz um propósito comigo que hoje eu não quero saber de nada, hoje ceia não vai rolar. Assim, querido, como o batismo é a porta de entrada para a fé, a ceia é a manutenção da comunhão. Assim como o batismo serve para fazer uma declaração pública de que você é uma pessoa que precisa, Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu não me batizo, se eu não entrego, pastor, eu me batizei quando eu era criança. Criança não tem pecado. Que pecado Radassa tem? Que pecado Rebeca tem? Que pecado a Maia tem? O Christopher, a Valentina? Vai batizar, joga ele na piscina, ele vai brincar, vai dar um sorriso, e vai pensar que é banho de piscina. O batismo, ele serve para que eu entenda que a minha vida sem Jesus, ela vai me conduzir a um lugar de perdição e morte. Eu vou para o inferno porque eu não aceito o sacrifício vicário na cruz. E aí eu me batizo para que a minha vida esteja alinhada com o propósito eterno, com aquilo que é divino, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Quem não toma a ceia está dizendo, ainda que inconscientemente, eu não quero estar na mesa com Cristo. Eu tenho certeza que se um artista gospel aí te chamasse hoje para jantar, você e falasse assim, eu quero que você venha na minha casa jantar hoje, você ia me ligar, pastor, hoje eu não vou poder ir não, porque fulano de tal me chamou para ir na casa dela, o que o senhor acha? Legal, vai lá. A responsabilidade é tua. É você quem tem que pesar o que é bom para você ou ruim. Às vezes Deus, ele nos prova com alguma coisa, ou o diabo oferece alguma coisa que parece boa, e a gente olha para aquele negócio e fala assim, é de Deus, mas não é de Deus, porque te afasta. O que é que tem te afastado? O que é que tem feito com que você não participe daquilo que é santo, daquilo que é sagrado? O que é que tem te feito não querer purificar o teu espírito com o sangue precioso de Jesus? A ceia é um símbolo da comunhão do corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo. É você olhar e entender que o sangue do Senhor, ele cria intimidade, relacionamento entre os irmãos. É você poder olhar para alguém e falar assim, eu quero participar desse sangue. Eu quero estar junto com você para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quando deixamos de participar, enfraquecemos o vínculo do corpo. Já viu pessoa que tem Parkinson ou que tem Alzheimer?
ela não consegue pegar alguma coisa para tomar sozinha, porque ela começa a tomar, o negócio começa a derrubar, ela não consegue, ela precisa de ajuda, porque o corpo não está respondendo. E quando você decide da sua vontade não fazer parte do corpo, por conta da sua limitação, você impede que alguém de alguma forma possa te ajudar. Um dia fizeram uma fotografia, isso é muito antigo, eu não sei se vocês já viram, mas tinha um monte de gente no inferno, com um caldeirão de sopa, mas a colher do cara tinha 1,5 metro de tamanho. E aí ele conseguia chegar lá para poder pegar a comida, mas ele não conseguia colocar na boca, porque era 1,5 metro. E todo mundo morria de fome. Por quê? Porque existem lugares onde cada um se preocupa com o seu egoísmo. Como é que eu resolvi esse problema? Pegava lá, alimentava quem estava na minha frente. Quem estava na minha frente pegava, me alimentava, porque a minha limitação pode ser a sua fortaleza. Ou a sua limitação, a sua fortaleza pode estar escondida em mim, no seu irmão. E às vezes nós não participamos, por quê? Não sei, pastor, não. A ceia une os irmãos. Diga para o seu irmão assim: eu quero estar unido com você. A ceia une os irmãos, une o corpo, nivelando todos diante da cruz. Sejam ricos, sejam pobres, líderes, membros, novos convertidos, discípulos antigos, sem distinção. Cristo fazendo com que todos nós sejamos iguais. Não tem diferença no cálice da ceia da igreja. Pode até ser que tenha primeiro lugar para, sei lá, separado, mas na hora de você, os homens fazem diferença, mas a ceia que é servida aqui na frente é a ceia que é servida lá atrás. Sabe por quê? O corpo e o sangue de Cristo é quem modifica, não é lugar, não é posição, não é dinheiro, não é nada disso. Jesus está dizendo para você assim: é tempo de você alinhar a tua vida e entender o propósito que eu, o Senhor, tenho com você, para que o meu nome venha a ser glorificado. Glória a Deus. Deixar a ceia é deixar o corpo sem os seus membros ativos. Cada vez que você para de tomar a sua ceia, é como se um membro do corpo ele fosse amputado, ele fosse tirado, até que chega um momento em que começa a mirrar o processo. E as pessoas elas vão enfraquecendo, não é só por conta do pecado. O pecado enfraquece, destrói, mata, leva para o inferno. Não aceitar a Jesus te leva para o inferno. Aceitar a Jesus e continuar uma vida de pecado te desestabiliza, te leva para o inferno. Então nós temos que ter uma vida santa, uma vida onde nós acreditamos que o Senhor vai transformar as nossas vidas. A comunhão não deveria ser opcional, deveria ser o coração da igreja, o que nos traz vida. Quem se afasta da mesa por orgulho, por mágoa, frieza espiritual, está na verdade não rompendo com a igreja, mas rompendo com Cristo. E a pergunta para você nessa noite é simples, já fiz: como é que está a tua intimidade, a tua comunhão? E eu não falo de comunhão pela quantidade de tempo que você tira de oração, porque é comum e natural que em alguns momentos das nossas vidas nós passemos por algum tipo de problema, de processo, aonde você diminua talvez o ritmo da tua oração. Mas isso não pode impedir de você deixar de orar. É igual uma corrida. Eu estava correndo 5 quilômetros. Chegava um momento que minhas pernas doíam, e aí eu não conseguia mais correr. O que é que eu tinha que fazer? Andar mais rápido. Mas eu não podia parar. Chegava um momento que eu não conseguia mais andar, porque doía as panturrilhas, eu tinha que andar. Chegava um momento que eu tinha que andar mais devagar. Mas chegava um momento que eu falava assim: Senhor, agora vai doer o que for doer, mas eu vou correr de novo. Eu começava a correr de novo. Por quê? Eu saí de um lugar e eu precisava fazer o meu percurso e voltar para aquele lugar de destino. Pastor, quer dizer o quê? Eclesiastes capítulo de número 12. A Bíblia fala, Eclesiastes capítulo, acho que não sei se é o 12.
Bota aí o 12, Paulinho, para eu ver se é. Se é isso que eu... Não é esse. Eclesiastes capítulo 3. Ele vai falar a respeito de destino. Capítulo 12, versículo 7. Vê. Se é isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O verbo voltar indica destino. O verbo é cheio de verbo. E o pó volte à terra, voltar. Nós saímos da terra, Deus fez o homem como era, e o espírito volte a Deus. Eu estou em uma corrida onde o meu espírito precisa voltar ao Senhor. Tem mais gente aí que precisa voltar? Deixar de tomar a ceia por orgulho, mágoa, frieza, é romper com o corpo de Cristo. Terceiro ponto: o exame pessoal não é para afastar, mas para restaurar. Lembra do que ele falou? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar é fazer uma análise de mim, verídica, olhando para dentro do meu ser, sabendo quem sou, o que necessito fazer, e dizer assim: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude na minha correção. Esses dias me encontrei com uma jovem, estava na rua de casa, eu contei isso na igreja, preguei, eu contei nos meus discípulos, contei para os meus discípulos. Nós estávamos, acabei o culto, preguei, falei do amor de Jesus. Cheguei na minha casa, um garoto tinha tomado uns tinguá, e aí ele veio: fala, pastor, beleza? Eu: beleza, irmão. Qual que é a diferença de arrependimento e de remorso? Eu falei assim: eu sei, e você está em qual parte dos dois? Sendo grosso com o cara, porque eu não queria, sabe, você falar assim: meu Deus, vou gastar tempo para escutar um cara chato, bêbado. E eu falei: você está na onde? E aí ele veio querer beijar minha mão. Não, moço, não precisa beijar minha mão não, pelo amor de Deus e tal. E aí ele foi embora. Entrei para casa, guardei o carro, subi. E aí, diga assim comigo assim: é melhor serem dois do que ser um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Cheguei na minha casa. Aí a minha esposa linda olhou para mim e falou assim: que beleza, hein, pastor? Eu: o quê? Acabou de pregar sobre o amor, o menino queria conversar com você e você desprezou ele só porque ele está bêbado? Falei: rapaz, que vergonha. Eu falei: verdade. Eu falei: pô, eu vou consertar. Desci para a rua, sentei na calçada e nem chamei, porque eu falei: ele vai me ver, ele vai voltar. E sentei e estou lá. Aí ele: fala, pastor. Eu falei: fala, varão, beleza, vamos conversar. Começamos a conversar, falar de Jesus. E aí ele começou: vamos cantar uma música? Vamos cantar. Qual música você quer cantar? E começamos a cantar: Senhor, tu és minha esperança. E ele começou a cantar e cantar e cantar, e eu cantar junto com ele. Daqui a pouco chegou outra, que já tinha participado da nossa célula muitos anos atrás, e saiu e parou de falar conosco, parou de tudo. E de repente ela chegou e começou a conversar e falou assim: nossa, menino, você é uma bênção. Eu vou voltar para Jesus, porque eu sei que eu não vou para o inferno, eu vou voltar, tal. E começou a falar. E aí ela falou assim para mim assim: pastor, tem 3 meses que eu voltei para Jesus. Eu falei: que bom, minha filha. E ela falou assim: mas eu não consigo parar de fumar. Eu falei: mas quem vai te convencer de você parar de fumar é Jesus. Eu falei: não pare de ir para a igreja porque você está fumando. Vá fazendo qualquer coisa, mas vá. Eu falei: a pior parte da minha vida não foi parar de cheirar cocaína, foi parar de fumar cigarro. Eu cheirava, parei, falei: não quero mais, não quis mais. Mas o cigarro, eu pegava o ponto perto da casa do Roberto, que era minha casa também, perto da casa do Dudu, ficava lá assim, ó, o cara lá. Aí o cara, eu estava aqui, aí eu ficava assim, ó, porque eu queria, o meu corpo precisava sentir a desgraça do inferno ainda, porque o Espírito Santo não tinha entrado em mim. Então existe processo na tua vida que você só vence na hora que você coloca a tua vida à disposição do reino, e você diz assim: Jesus,
transforma a minha vida, faz em mim um milagre, porque eu de mim não posso. E aí você fica lutando com você e contra o Cristo que pode te ajudar, meu irmão. Porque quando você desiste de estar nesse lugar, de adorar, de participar do corpo, do sangue, você está dizendo assim: eu não quero saber. Pastor, por que você não veio na igreja, meu irmão? Pastor, eu estava doente. Eu falei: sara em casa. Estava com dor, sarou na sua casa. Para vir na igreja tem dor, para ir trabalhar não tem. Para vir na igreja não pode porque está com dor de barriga. Toda hora tem que correr. Pastor, é chato. Mas na empresa vai. Aí eu fico olhando e falo assim: Deus, que valores esses crentes têm? Que responsabilidade tem com a salvação que foi proposta na cruz por você? Que amor que eu demonstro dizendo: Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas eu não faço nada. Paulo não disse: examine-se, pois, o homem não participe. Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho que examinar os outros. Um dia, um garoto me perguntou, aqui da igreja, culto de ceia, entrou um cara drogado, bêbado, a pregação que você ouviu, que você está ouvindo, na hora de fazer o apelo, quem quer vir aceitar Jesus? O cara veio lá de trás, bêbado, drogado, cheirando cigarro, dobrou o joelho aqui e começou a chorar. E chorou, aceitou Jesus, foi para o lugar dele de volta. Vamos servir a ceia. O cara tomou a ceia, podia ou não? Podia ou não? Tomou. No outro dia: pastor, como é que o senhor deixou o cara tomar a ceia? Eu falei: bem, primeiro que a ceia não é da igreja, ela é do Senhor. Então não sou eu quem... Eu tenho que estar preparado. Eu tenho aqui 3 caixas de ceia. Se tivesse 200 pessoas, talvez hoje eu falharia com alguma coisa. Eu mandava comprar no mercado um suco, uma garrafa, um pão, eu ia me virar. Mas eu estou preparado para o público que nós temos na igreja. Para todos. Aí o cara falou assim para mim assim: eu não concordo que aquele cara podia tomar ceia. Por quê? Porque ele não é batizado. Eu falei assim: mas você conhece? Ele era desviado, ele aceitou Jesus, ele já era desviado, já estava batizado, voltou, arrependeu. Mas ele tinha acabado de aceitar Jesus. Falou: e quanto tempo tinha que ser? Tem um cronograma, a igreja, que você diga quem é? Examine se o homem é assim mesmo, ou eu que tenho que julgar os outros a respeito da sua vida? Não, mas o senhor tem que ver. Eu falei assim: irmão, posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Eu falei assim: nós tínhamos mais ou menos 50, 60 pessoas na igreja naquele dia, não era? Ele era. Eu falei: quantas pessoas que veio para frente do altar chorando, arrependido do pecado? Só ele. Eu falei: e você que é santo, por que não veio? Às vezes o santo quer ficar julgando os outros, está com a vida mais enrolada do que tudo. Está entendendo? Cuida da sua vida. Cutuca o teu irmão aí e fala assim: cuida da tua vida. Mas dá um sorriso para ele com amor, né? Fala assim: cuida da tua vida, cuida. A ceia, ela não é para gente perfeita. Diga graças a Deus. A ceia não é para gente perfeita. Não, vou te dar a chance de novo. Tá ligado esse microfone em cima aí, Paulinho? Tá ligado. Diga assim: graças a Deus, na hora que eu falar para você, faz de conta que você está entendendo. A ceia não é para perfeito, mas é para os arrependidos. O exame é pessoal. É um espelho que revela a necessidade de arrependimento e nos conduz à restauração. Eu não posso imaginar-me olhando para um espelho e enxergando aqui o Rogério. Imagina eu chegar aqui na frente do espelho e pensar que eu sou o Rogério, enrolando o cabelo. Aí eu olho, não sei se eu estou mais magro que ele ou não. Ainda não, mas vai acontecer. Mas aí eu olho para cá e falo assim: rapaz, eu estou parecendo o Rogério, mas eu não sou negão, sou branco. Eu posso olhar a minha imagem e ver outro? Sim ou não? Não, então olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: me perdoa.
Atos capítulo 3, versículo de número 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Primeira pessoa. Arrependei-vos, eu vou me arrepender. Arrependei-vos, Paulo está falando para o povo, arrepende-se, plural, arrepende-se. E converte. Porque não adianta arrepender e não converter. Arrepender e não converter é fazer a mesma coisa arrependido. O nome disso é remorso. Aí o menino ficava falando assim para mim assim: e aí, pastor? Eu falei assim: rapaz, Deus tem uma obra muito grande na tua vida, irmão. Você só não está enxergando agora. Ele falou assim: não, eu sei que Deus tem, mas eu vou conseguir parar de beber. Eu falei: vai, porque Deus fez na minha vida. Jesus me libertou. E eu fico julgando os outros. Linguarudo, fofoqueiro, mentiroso. O próprio Jesus falou a respeito disso. Ele falou assim: ó, vocês, sacerdotes, hipócritas, fariseus, colocam um jugo pesado no povo que nem com o dedinho vocês aguentam mexer. Bando safado. Vai chegar um dia que vocês vai prestar conta comigo desse negócio que vocês estão fazendo. E a gente faz igual. Eu julgo meu irmão porque ele faz alguma coisa, mas eu faço também. Não participar da ceia por se sentir indigno é confundir a graça, que é um favor imerecido, com um mérito meu. Vou tomar ceia porque eu sou muito bom. Esse mês eu fui santinho. Não vi pornografia, então posso. Não masturbei. Não adulterei. Não é mérito, irmão. Está entendendo? Não é mérito, não. É graça. É favor. Se fosse por mim ou por você, só quem tinha que tomar a ceia aqui no nosso meio aqui é quem está lá fora, lá os pequenininhos. A gente não podia nem tocar. Agora as crianças até poderiam. Por quê? Puras. Você briga com ela agora, daqui a pouco está tudo certo. O convite da mesa é para quem reconhece que precisa do perdão e se aproxima para ser limpo. Tem gente que precisa ser limpa aí? É bem que tem meia dúzia, né? Graças a Deus por isso. Quando eu negligencio isso, eu estou dizendo ao mundo espiritual: eu já estou limpo e eu não preciso que o sangue de Jesus me purifique de nada. Hã? Será que você é tão bom assim que você não precisa que o sangue de Jesus te purifique? É isso que você diz. Quando você não está no corpo, não está inserido, quando você decide fazer a tua vontade. Quarto ponto: negligenciar a ceia é romper com a aliança. Negligenciar aquilo que o Senhor está fazendo em você ou através de você é romper com a aliança. É olhar e falar assim: eu não quero ter aliança com Ele. Eu me lembro quando eu fui trocar minha aliança, nós fomos na joalheria, eu e a Cris, tal, nós tínhamos uma outra aliança, um outro modelo. E aí nós íamos para o culto sem, porque nós tínhamos que deixar a nossa lá, porque eles iam acrescentar ouro, tal, né? Assim que funciona. E aí beleza, chegamos, eu vim pregar e eu vi que a Cristelle, por exemplo, ficava só olhando para a mão, né? E eu de lá olhando, tal, pregando, e a gente percebe quem está olhando para a gente. E aí de repente, quando acabou o culto, a gente foi conversar, eu falei assim: ó, gente, eu não estou brigado, eu estou sem aliança porque eu troquei, então por isso que eu não estou com aliança. Alguém lembra desse dia? Lembra? E aí, depois a Cris até veio falar assim: nossa, eu ia perguntar isso, cadê a aliança do pastor? Tá. Por quê? Porque quando nós estamos sem aliança, nós denunciamos alguma coisa que está acontecendo de errado conosco. Eu quero que você levante a tua mão e enxergue assim, ó, na tua mão, a tua aliança com o Senhor. Olhe para a tua mão, veja a tua aliança e fala assim: Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Cada ceia é uma renovação da aliança feita pelo sangue de Cristo. Quem se recusa a participar está recusando o sinal visível da sua aliança com Deus. É como se dissesse: eu não quero renovar o meu voto de fidelidade. É como se a pessoa chegasse na hora do casamento, fosse fazer o voto,
Imagina você ter que fazer voto mensal de fidelidade com a tua esposa. De aceitá-lo o casamento e ser fiel aquele mês. Falar, vou ser fiel a você. Eu quero fazer uma aliança com você. Esse mês aqui eu não vou olhar para ninguém. Nada vai tirar minha atenção. Porque os meus olhos são teus. O meu corpo é teu. Tudo que eu tenho é teu. É isso. Aí quando eu decido não fazer parte, eu estou olhando e falando assim, então tanto faz. Eu olho para quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. A ceia, diga comigo assim, a ceia é um sim contínuo da salvação, do salvo, a aliança da cruz. É isso. A ceia é o seu sim para a aliança na cruz do Calvário. Negligenciar é permitir que o coração endureça e a fé se esfrie. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, não poucos. Existe um texto, não vou me lembrar agora, mas ele fala bem assim, que por aumentar-se a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Você faz ideia do que é quase todos? Imagina o que é quase todos para mim é 70%, 80%, sei lá. Quase todos. Por quê? Porque a pessoa não leva a sério a fé que tem. Não leva a sério o Cristo que salvou a vida dela. Não leva a sério o momento importante da ceia. 10 meses se passaram. Olha para o irmão, diga aí para ele, 10 meses. Quantas vezes você participou da ceia? Partícula da língua portuguesa, que quer dizer e também. E também, por se aumentar, se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Entende? Não é brincadeira não, irmão. Nós não estamos brincando aqui de igreja, não. Estamos brincando de gastar 1h30, 2 horas de reunir alimento aqui para mandar para casa de recuperação, porque eu quero ser bonzinho. É clichê. Eu já sei, último dia tem que fazer o seu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor. Nós seremos julgados por aquilo que deixamos de fazer. Porque o Tiago, ele fala, apóstolo, ele vai falar o quê? Que aquele que sabe o que é certo e não faz, comete pecado. O que é pecado? É saber qual é a vontade de Deus e não fazer. Amém? Amém. Todo mundo vivo? Quinto ponto. As consequências espirituais da omissão. 1 Coríntios 11:30. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Essas palavras não se referem à morte, apenas à morte física, mas também à morte à morte espiritual, ao adormecimento da fé. Já viu gente que fala assim, dá até para cantar a música do Baruque, né? Que saudade de voltar ao jardim. Por quê? Porque a pessoa ela começa agora a viver um tempo que ela só lembra para ter saudade. Não faz mais nada. E acha que está salvo. Faz nada. Jesus te chama para trabalhar. Mateus capítulo 9, versículo 34, 37. Ele vai falar bem assim: os trabalhadores são poucos, mas rogai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Próximo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Você não está trabalhando para qualquer um não, meu irmão. Nós trabalhamos em empresa, nós somos enganados, as pessoas
nos colocam para fazer trabalhos forçados. Às vezes você trabalha por 2, 3 pessoas, acúmulo de função. Quando sai lá, você entra com uma ação trabalhista, né? Convida o Dr. Washington, aí que montou um dos maiores escritórios de Osasco, de direito. Aí você contrata ele lá para poder entrar com uma causa lá, ele vai lá, entra com a causa, pega lá e bate de frente com o dono da empresa. O juiz fala assim: não, uma petição bem formulada dessa aqui não tem como, você tem que pagar o cara mesmo, você enrolou o cara, você recebe. Agora imagina quando o patrão ele entra com uma ação contra o funcionário de demissão. Por quê? Porque você não está rendendo. Aí ele te manda embora. Imagina o céu te dando uma carta de demissão porque você não está trabalhando. Diga ai, ai, ai. Te comissionei, te capacitei, te fortaleci. O que é que você está fazendo? Nada, Jesus, porque eu estou tão cansado, Senhor. Ó dia, ó ano, ó azar. Estou tão cansado, eu até preciso, Jesus, mas eu não estou tendo força, estou cansado. Aí o espírito da galinha de Angola entra em você, e você vai dormir com o mestre: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Diga ai, ai, ai. Essas palavras, então, elas não se referem apenas à morte física, mas à morte espiritual, ao adormecimento da fé. O crente que não participa da ceia começa aos poucos a se distanciar da presença, perde a sensibilidade espiritual e a chama da fé vai se apagando. Sabe por que na hora do sacrifício, quando tinha o tabernáculo, o sacerdote tinha que estar lá 24 horas atento no turno dele, para quando começasse a criar aquela cinza em cima do carvão, ele assoprar, porque cinza apaga a chama. A cinza faz com que o fogo não tenha o mesmo ardor. Aí ele tinha que pegar uma vassourinha lá e espantava, tirava a cinza. Aí ele ia lá, pegava carvão da outra churrasqueira que tinha, trazia para dentro. E não podia ser fogo estranho, não. Tem gente que está colocando fogo estranho dentro do altar que foi oferecido para o Senhor. Tem gente que está colocando carvão de um lugar onde não era. Os filhos do irmão de Moisés, esqueci o nome dele agora, que fugiu, de Arão, eles foram mortos porque colocaram fogo estranho no altar, meu irmão. Está entendendo isso? Tem gente que está morrendo porque está trazendo fogo que não é para trazer para o altar. E Jesus só quer que você arrependa. Olhe para a tua vida e fala assim: Senhor, eu preciso arrepender, eu preciso participar do GC, preciso me batizar, preciso entregar minha vida para o Senhor. Não participar é abrir espaço para a frieza, o engano. Avalie a sua vida hoje e veja o que Jesus está falando com você. E se faz sentido se abster do corpo e do sangue. A única coisa que pode te renovar, você não toma. O único elemento no universo que pode transformar a tua vida: não estou muito bem, Senhor, estou triste. Participar da ceia é reacender o altar e manter viva a chama da comunhão. É você olhar para dentro de você e ver aquilo que você faz. Sexto ponto e último, para nós irmos para a conclusão. Mateus capítulo 26, versículo também de número 26. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e disse: tomai e comei. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Você entende? Isso aqui é água. Eu vou tomar, vai continuar sendo água. Isso daqui é suco. Isso daqui é pão. Mas na hora que eu orar, isso aqui se torna o sangue do meu Redentor. Isso aqui se torna o corpo dele. A hora que eu tomo do seu sangue, do seu corpo, meu corpo começa a ser purificado. Tem muita gente que já chegou na igreja já pronto para desviar, para ir embora.
E chegou na hora da ceia, falou assim: eu vou tomar minha ceia porque, Senhor, é a última ceia que eu tomo. Aí tomou a ceia, chegou na casa, todo pensamento de mal desapareceu da cabeça dela, sumiu. Ela começou a olhar para a vida dela e falar assim: meu Deus, o que é que aconteceu? Eu sei o que aconteceu, você foi renovado. Jesus te renovou, o teu projeto, ou o projeto que o diabo havia lançado na tua mente. Vai, desvia, nada está acontecendo, nada está dando certo. Jesus fala assim: não, eu tenho uma obra com você ainda. Não adianta querer fazer igual aos outros. Não adianta nada. A mesa é o altar de cura. Diga comigo assim: a mesa é o altar de cura. O pão e o cálice representam a vida que vence o pecado, a cura que vence a dor e a comunhão que vence o isolamento. Vou repetir para você. O pão representa a vida que vence o pecado. Por gentileza, os levitas podem vir para cá já. O pão representa a vida que vence o pecado, a cura que vence a dor e a comunhão que vence o isolamento. Cadê meu baterista? Bora, batera! Quem se aproxima com arrependimento é restaurado. Quem se afasta perde a chance de ser curado. Se o pecado te afastou, a ceia é o caminho de volta. Só se arrepende e faça parte do corpo de Cristo. Ela não te condena, mas ela te convida. E hoje o Senhor faz um convite para você. Eu quero orar por você que está afastado. Se você entende que precisa voltar para Jesus, se de alguma forma você se afastou, parou de participar, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem para cá. Nós vamos orar, nós vamos crer que o Senhor vai restabelecer a tua vida, vai transformar a tua história, em nome de Jesus. Se tiver alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida a Jesus, Lucas capítulo 14, versículo 17, Jesus está dizendo assim: vinde porque tudo já está preparado. Ele continua preparando a mesa dizendo: vinde porque tudo está preparado. O Senhor não busca perfeição, mas disposição e arrependimento. A ceia é o ponto de reencontro entre o pecador e o Salvador, entre o corpo e a cabeça, entre o homem e a aliança. Quando você deixa de participar, o céu sente a sua ausência na mesa. Mas quando você se aproxima, mesmo ferido, mesmo machucado, o Senhor te recebe, te restaura e te alimenta. Sabe por quê? Porque a mesa do Senhor, ela cura.